Olá, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. A partir de agora, a gente está de fato iniciando as nossas aulas, ainda de forma remota. A gente vai estar trabalhando durante esse bimestre, um período de reforço. A gente vai reforçar as habilidades que vocês tiveram contato lá no primeiro ano. Eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para ajudá-los da melhor forma possível. Então, sempre que alguém tiver dificuldade sobre algum assunto, algum conteúdo referente à nossa disciplina, pode estar entrando em contato comigo, que eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Dito isso, a gente vai solucionar a partir de agora aquela atividade que eu deixei para vocês na aula anterior, onde a gente falou sobre as primeiras civilizações. A gente trabalhou algumas questões de nível fácil, médio e de nível difícil. A primeira questão ela é considerada uma questão de nível fácil, inclusive é uma questão que já caiu no Enem. Diz o seguinte: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado de alternativa A, pendularismo, alternativa B, nomadismo, alternativa C, êxodo rural, alternativa D, transhumância e a alternativa E, sedentarismo. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Bem, referente à questão 1, a alternativa correta é a alternativa B, nomadismo. Por que a alternativa B? Bem, a agricultura exige um estilo de vida sedentário, ou seja, modo de vida em que o indivíduo não esteja mudando o tempo todo de lugar. Por sua parte, o nomadismo se caracteriza pela mobilidade, algo compatível com as atividades de caça e coleta de frutos. Então, dessa forma, a alternativa correta referente a essa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima. Essa próxima questão, também considerada de nível fácil, que inclusive também já caiu no Enem. Bem, uma primeira coisa que aparece nessa questão é a figura rupestre, né? Então a ideia é que você observe a figura rupestre e a partir de então você possa responder essa questão. O enunciado diz o seguinte: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa dois pontos. O que é que essa pintura rupestre ela expressa? Letra A. Expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Letra B. Expressa a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Letra C. Expressa aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Letra D. Expressa os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. E letra E. Expressa a constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente a essa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Essa pintura rupestre expressa aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. As pinturas rupestres, elas representavam, provavelmente, o dia a dia dos seres humanos daquela época, como as caçadas e os animais que habitavam no entorno. A alternativa C, como a gente pôde observar, resume bem esta ideia e, portanto, é a alternativa correta. Bem, a questão 6, aliás, a questão 3, já é uma questão que eu considero de nível médio. Essa questão 3 diz o seguinte: a partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores que, em seu lugar, têm utilizado o termo história dos povos sem escrita. Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê?
Por que o termo pré-história é rejeitado? A alternativa A diz que é rejeitado porque enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análises de fósseis. B. É rejeitado porque possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso típico das ciências humanas do século XIX. Alternativa C diz que é rejeitado porque supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como possíveis de produzir história. Alternativa D diz que é rejeitado porque impede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita. E a alternativa E diz que é rejeitado porque iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 3, a alternativa correta é a alternativa C. Supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como possíveis de produzir história. Por esse fato é que esse termo pré-história é rejeitado. Aliás, o termo pré-história é considerado excludente, pois povos que nunca conheciam a escrita também possuem e possuíram sistemas de crenças, eles guerrearam, plantaram e tinham uma sofisticada visão de mundo. Então, sendo assim, a alternativa C é a que melhor expressa essa ideia. Bem, vamos para a próxima questão, a questão 4, também considerada de nível médio, nem fácil e nem difícil, diz o seguinte: as pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudada pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois, alternativa A, funciona como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Alternativa B, expressa uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Alternativa C, indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Letra D, atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem. E a alternativa E diz que registram a supremacia do indivíduo sobre os membros do seu grupo. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Sobre a questão 4, a alternativa correta, a alternativa a ser marcada é a alternativa A. Funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Tradicionalmente, considerava-se que a pré-história terminava com o surgimento da escrita. Essa era uma visão tradicional. No entanto, essa teoria foi superada, pois vários povos, como por exemplo os incas e os astecas, jamais conheceram a escrita e nem por isso deixaram de construir civilizações impressionantes. Desta forma, os desenhos encontrados nas cavernas ganharam novos significados. Atualmente, a hipótese mais provável é que seria uma forma de registro das atividades da comunidade, ou seja, seria uma forma deles registrar as suas atividades diárias. Tá ok? Então, dessa maneira, a alternativa correta referente à questão de número 4 é a alternativa A. A próxima questão, a questão 5, considerada de nível difícil, diz o seguinte: a denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Shield, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto afirmar que: alternativa A, a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Alternativa B, o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Alternativa C, a instituição privada das terras com o cultivo de cereais e a criação de animais. Alternativa D, o surgimento da divisão natural do trabalho com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. E, alternativa E,
a transição da economia de subsistência para uma economia industrial. E aí, qual dessas alternativas você marcou na questão 5? Bem, essa questão, a alternativa correta é a alternativa D, o surgimento da divisão natural do trabalho com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher. O período neolítico, também conhecido como período da pedra polida, é caracterizado pela sedentarização dos seres humanos. Assim, o trabalho passa a ser dividido de acordo com a capacidade física de cada indivíduo, cabendo à mulher, por exemplo, as tarefas relacionadas à agricultura e o homem as tarefas relacionadas à caça, à pesca, guerrear, entre outros. Tá ok? Então a alternativa correta referente à questão 5 é a alternativa D. Próxima questão, de nível difícil e também a última da nossa atividade, a questão 6 diz o seguinte: desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, aproveitando as condições naturais dos seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Assinale, você vai assinalar a alternativa que estabelece de forma correta a relação entre o povo habitante de uma determinada área e o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados. Aí a alternativa A diz o seguinte: egípcios, uso da irrigação de drenagem, planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates, arroz e feijão. E aí, essas são as principais características dos egípcios. Alternativa B, incas, uso de terraços com técnicas de curvas de nível e irrigação de vales, aproveitamento dos altiplanos andinos, batata e milho. E aí, seria essa as principais características dos incas. Letra C. Chineses. Uso intensivo dos terraços das altas montanhas, planalto de Anatólia, no extremo leste da Ásia, café e cacau. Alternativa D. Mesopotâmicos. Uso de cultivo de inundação de regádio, vales férteis dos rios Ganges e Amarelo, cana-de-açúcar e feijão. E letra E. Nenhuma das alternativas. E aí, qual dessas alternativas você marcou relacionando o povo e suas principais características? Referente a essa questão, a questão 6, a alternativa correta a ser marcada é a alternativa B, os incas. Os incas, eles usavam terraços com técnicas de curvas de nível e irrigação dos vales. Eles também aproveitavam dos altiplanos andinos e cultivavam a batata e o milho. Então os incas eles aproveitavam os relevos desses altiplanos para cultivar alimentos como a batata e o milho. Então a alternativa B é a que melhor expressa o povo e suas características, tá certo? Então, gente, por hoje era isso. A gente só queria mesmo corrigir de forma comentada essa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e caso alguém esteja ainda com alguma dúvida, procurem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Tá ok? Por hoje era isso.